Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel, estou fazendo parte aí do clube com vocês esse ano. Infelizmente, né, como está sendo tudo remoto, a gente não teve oportunidade de conhecer todo mundo, conviver com todo mundo ainda, mas se Deus quiser, tudo isso vai passar muito rápido e a gente vai ter essa oportunidade. Hoje eu estou com a parte da meditação. Então a gente vai iniciar já já, então preste bastante atenção, deixa tudo que você está fazendo aí, esquece tudo que você está fazendo, todas as distrações e foca aqui na meditação com a gente, beleza? Feche seus olhos, nós vamos orar agora e logo em seguida nós já vamos iniciar nossa meditação. Querido Deus, queremos pedir o teu auxílio neste momento, que o Senhor possa nos ajudar a concentrar nessa mensagem e tudo o que escutarmos aqui, lermos em tua palavra, possa ficar fixado em nossa mente. É que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante. Bom, eu particularmente gosto bastante, né? Então espero que seja interessante para vocês também. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a grandeza de Deus. Você já teve algum problema, alguma dificuldade na sua vida, que você não encontrava saída, que você não via solução e você pensava que era algo assim, que você iria sofrer com aquilo e não tinha uma solução mesmo? Enfim, eu acho que todos nós já passamos por isso, né? É um problema, às vezes, com a nossa família, às vezes pais se divorciando, a gente fica um pouco chateado com essa situação, às vezes doença na família e a gente também fica bem triste, às vezes na escola, a gente não está estudando, não consegue tirar uma nota boa na prova, às vezes na faculdade, enfim, fato é que todos nós temos muitos problemas e em alguns momentos a gente pensa que esses problemas são impossíveis de serem resolvidos. E na verdade, quando a gente olha na ótica humana, quando eu olho na minha força, realmente parece impossível. Realmente parece que eu não vou conseguir resolver esse problema. Mas olha só, quando a gente vai para a palavra de Deus, a gente se depara com um Deus que se preocupa com o nosso sentimento, com um Deus que se preocupa com o que eu penso, com um Deus que se preocupa com as minhas dificuldades e principalmente com um Deus que pode resolver todos os meus problemas. E quando a gente se depara com esse Deus, a gente tem esperança. E quando a gente se depara com esse Deus que tudo pode, a gente pode viver com calma, enfrentar os problemas, as adversidades com muito mais tranquilidade. Este é um provérbio chinês que eu gosto bastante, eu acho bem interessante. Ele diz mais ou menos o seguinte: olha, se você tem um problema muito grande que você não pode resolver, não se preocupe com ele. Afinal, você não pode resolvê-lo mesmo. E não é que faz sentido? Se você tem um problema muito grande que você não pode resolver, ou seja, independentemente da sua preocupação, independentemente do que você faça, você não vai resolver esse problema, para que você vai se preocupar com ele, não é mesmo? Quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, em Gênesis, capítulo 18, verso 14. Então, ó, todo mundo aí com a Bíblia na mão, vamos ler neste momento Gênesis, capítulo 18, verso 14. Diz o seguinte: acaso para o Senhor há coisa demasiadamente difícil? Vamos parar por aqui. Vamos ler somente essa primeira parte do verso. Aqui o contexto dessa história é a história de Abraão e Sara. Abraão havia recebido a promessa de que ele seria pai de uma nação muito grande e que ele teria um filho, né, obviamente. Só que Abraão e Sara, né, desacreditaram um pouquinho dessa promessa de Deus, porque os anos foram se passando, Sara já tinha cessado os costumes das mulheres e eles olharam ali na condição humana e viram que era um problema que não poderiam resolver. E aí vem esse verso bíblico que dá um tapa na cara deles e também dá um tapa na nossa cara quando nós muitas das vezes duvidamos de Deus. Acaso há alguma coisa demasiadamente difícil para Deus? Olha, eu quero mostrar para vocês, a gente vai falar um pouquinho sobre astronomia hoje, eu quero mostrar para vocês algumas informações sobre o nosso universo, quão grande o nosso universo é, quão pequeno nós somos e, obviamente, quão grande é o Criador do universo. Então, preste bastante atenção, eu tenho certeza que essas informações aqui vai trazer muito conhecimento para vocês e eu tenho certeza que vocês vão gostar também, tá bom? Preste atenção neste momento, ó, desliga de tudo que está tirando sua atenção aí, beleza? A gente vai começar a falar neste momento sobre alguns planetas e nós vamos comparar o tamanho desses planetas com o planeta Terra, com o tamanho do Sol, com a nossa Via Láctea, ok? Então presta bastante atenção. Olha só, antes de ir para a explicação, eu preciso só explicar uma diferença para vocês. Os planetas, inclusive o planeta Terra, ele tem dois tipos de movimentação. Ele tem a translação e a rotação.
Para explicar para vocês e ficar bem claro, porque daqui a pouco eu vou falar bastante disso, eu preciso que vocês entendam muito bem isso. Suponhamos que esse aqui é o Sol. Translação é o movimento que os planetas fazem em torno do Sol, ó, em volta do Sol. Esse é o movimento translação. Por exemplo, o nosso planeta Terra ele demora 365 dias para fazer essa volta no Sol, ou seja, um ano. Quando o planeta faz a volta por completa no Sol, dá 365 dias, ou seja, um ano. E o outro movimento do planeta é a rotação. É um movimento que ele faz em torno dele mesmo. Ó. Esse movimento é o que determina dia e noite. Por exemplo, o nosso planeta Terra leva cerca de 24 horas para fazer esse movimento. Então, quando os planetas vão se movendo, eles vão se movendo dessa forma, ó, fazendo um movimento de translação em torno do Sol, que aí os anos vão se passando, e fazendo um movimento de rotação, que os dias vão se passando. Ok? Ficou clara essa diferença para vocês? Então, translação é o movimento do planeta em torno do Sol e rotação é o movimento do planeta no próprio eixo dele, ok? Então, espero que essa dúvida tenha ficado bem clara para vocês, que a gente vai falar bastante disso agora. O primeiro planeta que nós vamos falar é sobre Mercúrio. Mercúrio, ele tem algumas informações bem interessantes também. Ele é um pouco maior do que a nossa Lua e ele demora para fazer a translação cerca de 88 dias. Lembrando que a gente acabou de explicar a translação. É o tempo que o planeta demora para dar uma volta ao Sol. Então, Mercúrio dá uma volta ao Sol, nesse solzão que vocês estão vendo aí neste momento, ele demora cerca de 88 dias comparados à Terra. Então esse é o tempo que Mercúrio leva para dar a volta ao Sol. E lá é muito interessante porque as temperaturas são muito variáveis. Mercúrio de dia chega a 450 graus Celsius e à noite menos 170. Um dia na Terra equivale a 58 dias em Mercúrio. Agora nós vamos falar sobre Vênus, que é o planeta vermelho. Vênus tem algumas informações também interessantíssimas. E ele é o mais próximo do Sol, inclusive, é o planeta mais quente. Ele tem o tamanho bem parecido com o da nossa Terra. Um dia em Vênus equivale a 243 dias na Terra. Olha que interessante. Ou seja, Vênus tem um movimento de rotação, e aí lembrando, é um movimento em torno do próprio eixo dele. Tem um movimento de rotação muito devagar. Ele demora 243 dias. Enquanto a nossa Terra, para dar uma volta dela mesma, demora 24 horas, Vênus demora 243 dias. E uma informação bem interessante é que a rotação dele é diferente da Terra. Ele roda ao contrário. Ou seja, onde o Sol nasce aqui no nosso planeta, ele se põe lá em Vênus. E onde se põe aqui, ele nasce lá em Vênus. E outra informação interessantíssima é que Vênus demora cerca de 224 dias para dar uma volta ao Sol. Ou seja, a translação dele demora 224 dias. Nós vamos falar agora sobre Marte, que é o planeta mais estudado, que desenvolve mais estudos. O pessoal assim, se debruça muito nos estudos de Marte. Marte, ele é bem pequenininho. Ele demora cerca de 686 dias para dar uma volta ao Sol. O movimento de translação dele é o dobro do nosso praticamente. Então, enquanto a Terra demora 365 dias para dar uma volta ao Sol, Marte demora 686 anos. Ele tem metade do tamanho da Terra, 2 luas, e o dia em Marte lá tem 24 horas e 37 minutos. Júpiter demora cerca de 12 anos para dar uma volta ao Sol. O movimento de Júpiter de translação são 12 anos. Ele é o maior dos planetas em nosso sistema solar. Olha só essas informações. Ele equivale a 11 vezes o tamanho da Terra. Ou seja, caberia 1.300 planetas Terras dentro de Júpiter. O dia lá tem 9 horas e 50 minutos. Júpiter tem incríveis 9 luas e 2 anéis. E é interessante porque, pelo tamanho, Júpiter serve como um escudo para a Terra. Se vier, sei lá, meteoros, por exemplo, nessa direção em que Júpiter está, ele vai proteger a Terra desses possíveis, enfim, aqueles filmes lá, Armagedon, que a gente já viu e tudo mais. Enfim, se os meteoros vierem dali, o Júpiter, pelo tamanho dele, que é absurdamente enorme, ele protegeria a Terra, protegeria o planeta Terra. E esses são os anéis de Júpiter. Como eu falei, Júpiter tem incríveis
2 anéis. Nós vamos falar agora sobre Saturno. Saturno também é muito interessante. O movimento de Saturno o movimento de translação de Saturno leva 29 anos e 5 meses, desculpa. Então Saturno demora 29 anos para dar uma volta ao Sol. É muita coisa. E é o segundo maior planeta. Saturno tem 7 anéis, 18 luas e é 9 vezes maior que a Terra. O dia lá dura cerca de 10 horas. Então Saturno é um planeta também enorme e tem incríveis 7 anéis. Agora nós vamos falar sobre, deixa eu ver o próximo aqui, Urano. Urano também é um planeta muito legal e também tem umas informações bem interessantes. Urano foi descoberto inclusive através de cálculos matemáticos. Urano ele demora 84 anos para dar uma volta ao Sol. O movimento de translação dele demora 84 anos. Ele tem 4 vezes o tamanho da Terra. O dia lá dura cerca de 10 horas e 15 minutos. E olha que interessante. Como ele demora muito, demora 84 anos para dar uma volta ao Sol, cada estação em Urano dura 20 anos. Gente, vocês já pensaram 20 anos de verão? 20 anos de inverno? 20 anos de outono, 20 anos de primavera? Para quem gosta de verão seria uma maravilha, né? Mas para quem não gosta seria muito sofrimento. Urano tem 11 anéis e tem incríveis 15 luas. É muita coisa. Então Urano também tem informações impressionantes. E como eu falei, é um dos primeiros a ser descoberto, porque ele foi descoberto na Idade Média através de cálculos matemáticos. Então Urano guarda algumas informações bem interessantíssimas a respeito dele. O próximo que nós vamos falar é Netuno. Netuno também é muito interessante. Netuno é o mais distante do Sol, é o planeta mais distante. Ele tem 4 anéis e 8 luas. Um dia lá dura cerca de 15 horas e 40 minutos. E olha que interessante, o movimento dele de translação, ou seja, ao redor do Sol, demora 164 anos e 280 dias. Gente, isso é muita coisa. Porque como ele está mais distante, ele demora um pouco mais para fazer a volta, né? Então ele demora 164 anos, 280 dias. É muita coisa. E aí vocês estão vendo agora, de uma forma geral, a nossa Via Galáxia, nosso Sistema Solar, desculpa, nossa Via Galáxia, foi ótimo, né? Nossa Via Láctea. Vocês estão vendo agora o Sol. O Sol em comparação com o nosso planeta Terra. Esse é o incrível tamanho do Sol. O Sol, ele, como vocês podem ver, ele tem essas labaredas de fogo. Olha só que incrível. É uma bola de fogo bem gigante em comparação à Terra. Aquele ponto mais, um pouco distante, aquela bolinha distante que vocês estão vendo é o planeta Terra. O raio da Terra é de aproximadamente 6.400 quilômetros. Não é tão grande assim. Ela é em torno do Sol 1 bilhão de vezes menor. Gente, a Terra é 1 bilhão de vezes menor do que o Sol. Essa comparação que vocês estão vendo aí não é nenhum exagero. É a Terra comparada ao Sol. O Sol é absurdamente maior do que o nosso planeta Terra. E, na verdade, o planeta Terra, como eu já falei, como nós vimos aqui, em comparação aos outros planetas do nosso Sistema Solar, não é o maior. E aí a gente está vendo, de novo, o nosso Sistema Solar. Esse é o movimento, como eu estava explicando para vocês, esse é o movimento de translação. É o movimento que os planetas fazem em torno do Sol. E aí nós estamos vendo a nossa Via Láctea. A Via Láctea também é bem interessante porque o tamanho dela impressiona. A Via Láctea, obviamente, ela cabe ali todo o nosso sistema solar. Ela é incrivelmente grande. Mas quando a gente compara a Via Láctea com as demais galáxias, a gente fica impressionado. Vocês estão vendo aí vários pontos, né? Parecem estrelas, na verdade. Vários pontinhos brilhantes aí no universo. Um deles é a Via Láctea. Se a gente for comparar o planeta, a nossa Via Láctea com a galáxia,
com as demais vias, aqui um pontinho daquele é a nossa Via Láctea. A Via Láctea corresponde a 8 minutos-luz. 8 minutos-luz. E nós já vimos aqui que ela é absurdamente gigante. Vocês viram o tamanho do Sol. A Via Láctea corresponde a 8 minutos-luz. Mas a gente fica mais admirado quando a gente vê o tamanho da galáxia, que corresponde a 13 bilhões de anos-luz. E agora, vamos fazer algumas comparações para a gente ter uma dimensão muito maior. Esta é a nossa Terra. Esse é o tamanho dela comparado ao Sol. Praticamente irrelevante. Mas o Sol não é o maior. Ele também perde espaço para a estrela Rachel. Rachel é muito maior do que o Sol, que também não é a maior. Essa é a Canis Majoris comparado com a Rachel. Infinitamente maior, não é mesmo? E quando a gente começa a se deparar com essas informações, com essas grandezas, é impossível nós não chegarmos à conclusão de que há um Deus infinitamente sábio, poderoso, que preparou tudo isso para que nós pudéssemos viver. Mesmo aqui na nossa pequenez, no nosso planeta Terra pequeno em relação às demais estrelas, mesmo na nossa insignificância, mesmo falho como nós somos, Deus ainda escolhe ouvir a nossa voz, entender o nosso sentimento e saber o que se passa na nossa mente. Esse mesmo Deus que regeu o universo, que construiu tudo de forma tão perfeita, tão detalhada, de forma tão cuidadosa, esse mesmo Deus quer cuidar da sua vida. Esse mesmo Deus quer ajudar a resolver os seus problemas, quer te ajudar a encontrar saídas quando você pensa que está tudo perdido. Esse mesmo Deus que alimenta as aves, que dá limite aos mares, que conduz o percurso dos rios, que alimenta todos os animais dessa terra. Esse mesmo Deus quer cuidar da sua vida. Desbravador, esse mesmo Deus quer realizar os seus sonhos, quer fazer com que você seja muito mais do que você imagina. Mas a escolha muitas vezes é nossa. Esse universo grandioso nos traz uma grande lição. Talvez duas grandes lições. Primeiro, nós somos muito pequenos. Quem somos nós comparado a toda essa vastidão? E segundo, esse mesmo Deus que criou tudo isso de forma tão perfeita, quer cuidar de cada um de nós, quer dirigir a nossa vida, quer conduzir os nossos planos e realizar todos os nossos sonhos. Depois da gente ter feito aí essa viagem pelo espaço, a gente precisa chegar, a algumas conclusões. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Salmos capítulo 8. Por favor, abra aí comigo Salmos capítulo 8. Nós vamos ler o Salmo inteiro e ele vem falar bem diretamente com tudo isso que nós vimos aqui, conversamos e discutimos. Davi, tão maravilhado com tudo o que ele poderia ver, com as estrelas, quando ele olhava para o céu e via toda a grandeza de Deus, ele escreve esses salmos. E diz o seguinte, Salmos capítulo 8. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe o domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo o que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome.
esse mesmo Deus que não só criou, mas que mantém esse universo, quer cuidar da sua vida. E talvez, desbravador, você esteja pensando aí em algum problema que você tem enfrentado nesse período tão difícil que nós estamos vivendo. Talvez você tenha presenciado, não sei, brigas, né, no seu lar. Talvez tenha faltado a harmonia. Talvez você tenha ficado chateado porque já tem muito tempo você não vê mais seus amigos que você via, né, com frequência. Eu, por exemplo, estou muito chateado porque já tem muito tempo que eu não jogo futebol. Mas enfim, né, a gente está sofrendo nesse momento. Mas olha, vai passar. Vai passar. Para nós, seres humanos, às vezes a gente olha com muita dificuldade, às vezes a gente pensa até que é impossível. Mas para o nosso Deus não há nada impossível. Se tem alguma coisa te incomodando, se tem alguma coisa te deixando triste, se tem alguma coisa te deixando frustrado, chateado, desbravador, leva para Deus. Olha, entenda uma coisa, todas as nossas orações Deus escuta. Todas. Não há nenhuma que Ele não escute. Todas as nossas orações são ouvidas. As respostas é que às vezes são diferentes. Às vezes Deus responde com sim, às vezes com não, às vezes com espere. A gente precisa aprender a esperar. Esse mundo tão rápido e dinâmico, esperar é um desafio para nós. Mas olha, nosso Deus é extremamente poderoso e Ele pode fazer qualquer coisa por você. Qualquer coisa. Por mais que pareça difícil, por mais que pareça impossível, Ele pode realizar os teus sonhos. Então, meu convite para todos nós, nessa tarde, é que a gente entregue nossos planos, os nossos sonhos, os nossos desejos, as nossas tristezas, tudo para Deus. Porque o Deus que rege todo esse universo, Ele quer reger a minha e a sua vida também. Vamos fazer uma oração? Querido Deus, mesmo com o tamanho desse universo, o Senhor conhece o coração de cada um de nós. O Senhor conhece os problemas que enfrentamos, as tristezas, as angústias, e o Senhor se importa com elas. Então, neste momento, Pai, reconhecendo a Sua soberania, a Sua grandeza, queremos entregar todos os nossos problemas em Tuas mãos. Nós sabemos que o Senhor tem a solução para cada um deles e queremos que o Senhor resolva da forma que o Senhor sabe que é o melhor. Nós pedimos que o Senhor continue conosco no decorrer dessa reunião, é o que pedimos e desde já agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, pessoal, muito obrigado, viu? Voltem lá para o grupo do clube e aguardem novas instruções. Até mais.